Por alguma razão, alguém saiu. Coisa do Google Meet. Muito bem, agora começou a gravação. Eu não vou repetir tudo o que eu disse, porque vocês já ouviram. Quem vê a gravação vai ter que se virar lá depois para assistir. Mas só apresentando o Robson. Então, hoje quem vai compartilhar então nossos conhecimentos é o Robson, que é graduado em Filosofia pela Universidade Católica de Petrópolis, especialista em Filosofia Clínica pela Casa da Filosofia Clínica. Atualmente está fazendo um estágio supervisionado, que é a etapa de atendimentos, com acompanhamento e orientação de um filósofo clínico, e essa etapa visa receber a habilitação para clinicar e então tornar-se formalmente um filósofo clínico. Peço a todos que deixem seus microfones desligados e, se possível, suas câmeras abertas, ou seja, ligadas, para que o Robson possa ver vocês enquanto faz sua apresentação. Após a exposição dele, abriremos a oportunidade para perguntas e outras contribuições. Destaco que esses encontros são gravados e publicados em meu canal do YouTube após um mês, mas só aparece no vídeo quem liga o microfone e interage. Se não quiser aparecer, não precisa desligar a câmera, basta não ligar o microfone e, se tiver perguntas, deixa lá no chat. Eu finalizo por aqui e vamos ao que importa. Robson, então seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite de vir falar aqui, fique à vontade. Passo a palavra para você. Obrigado, Miguel. Boa noite a todos. Bom, como o Miguel disse, eu estou fazendo aqui o estágio supervisionado e eu quero hoje compartilhar com vocês essa experiência, né, que eu tenho passado na filosofia clínica e também tudo que eu tenho aprendido, né, todas as questões que eu tenho vivido com a filosofia clínica. Eu montei um slide que eu vou mostrar para vocês, mas vale lembrar que essas experiências que eu vou mostrar aqui, elas são minhas, né, da minha singularidade, embora possa servir como estudo para vocês, ou possa servir como curiosidade também, porque cada um tem a sua singularidade, né? Então, aqui fica de exemplo, né, de uma singularidade que começou a fazer o atendimento. Então, só para a gente poder trocar ideia e conversar sobre, né, como foi para mim e que possivelmente pode ser para outras pessoas também. Eu vou compartilhar aqui. Estão vendo a tela? Sim. Bem? Bom, como eu falei para vocês, né, então, Miguel já abriu, né, no nosso 17º Seminário de Filosofia, comigo, e então eu quero começar a falar do tema, né, começando a atender desafios aprendizados, e interessante, importante para mim, que essa fase foi a fase que eu mais estudei, foi a fase que eu mais aprendi, porque tem coisas que na filosofia clínica, na sala de aula, não é possível ensinar. Então, eu quero compartilhar com vocês essas experiências. Se vocês quiserem perguntar, podem ficar à vontade também, não me importo de abrirem para pergunta no meio, mas se preferirem no final, tudo ok também. Bom, então, antes do estágio supervisionado, eu fiz o estágio, o pré-estágio, né, que é, na realidade, eu sendo o partilhante. Então, foi muito bom, foi muito proveitoso para mim ser um partilhante, e foi aqui no pré-estágio que ele me preparou. Ele me preparou justamente para começar a atender, porque no pré-estágio, na clínica, né, com um filósofo clínico me atendendo, eu pude perceber quem eu sou, né? Me fez entender as minhas questões existenciais, meus tópicos determinantes. Eu consigo hoje saber ali quais são os meus tópicos, né? E também trabalhou minhas questões, né? Me encorajou a seguir o caminho, né, da filosofia clínica, me encorajou também me ajudou nas minhas buscas, né? Nas minhas buscas e me ajudou a ser quem eu sou hoje, né, a terapia. Então, o pré-estágio foi muito importante porque eu consegui ver,
né? Me ver e ver a filosofia clínica, né? Não que eu quisesse, fazendo o pré-estágio, analisar meu filósofo clínico, pelo contrário. Como eu estava estudando, eu conseguia perceber o método sendo partilhante. Então, foi bastante interessante para mim também fazer o pré-estágio, né? E aí eu deixo essa frase para vocês, né? Quem quer de fato ser um filósofo clínico, ele precisa deixar o pré-estágio cumprir o seu papel. O pré-estágio tem um papel a cumprir. Então, se dedique, se abra, né? Eu me abri ao pré-estágio e foi muito proveitoso, assim. Não tive pressa de fazer o pré-estágio, não, né? Então, falando um pouco sobre a teoria e prática, quando a gente estuda a filosofia clínica, a teoria é muito interessante, né? A teoria, ela é encantadora, a gente quer descobrir o porquê, né? Nós queremos descobrir o que é um tópico, o que é um submodo, e então a gente fica ali, né? Que é gostoso estudar filosofia clínica. E aí a gente tem a teoria e a prática. Só que quando a gente estuda, a gente não tem a prática. Então nós temos muitas dúvidas, muitas questões que só serão sanadas e respondidas quando acontecer a prática da clínica, né? A teoria é importante? Sim, muito, porque ela fundamenta a prática, né? Não existe filosofia clínica sem teoria, mas também não existe filosofia clínica sem a prática, as duas caminham juntas, né? A filosofia clínica ela é bela, é interessante, mas nem tudo é possível ser ensinado, né, com a prática. Porque eu vejo assim que quando eu estava como aluno, quando eu era aluno, eu tinha muitas dúvidas que eu perguntava ao Miguel nas aulas, que eu percebi que as respostas só vieram depois da prática. E aí, sim, eu comecei a, a entender filosofia. Posso dizer para vocês que agora eu começo a entender, de fato, o que é filosofia clínica, né? E aí tem a questão da prática. A prática ela é muito desafiadora, porque o filósofo clínico, né, ele precisa estar sempre com o método em mente, né? Ele precisa estar atento à singularidade, ao agendamento mínimo. Na realidade, ele precisa estar atento a várias coisas que tem na prática, né? Porque, ao mesmo tempo que nós precisamos estar atento ao partilhante, a tudo que ele fala, nós não podemos desviar-se do método, né? Então, as duas coisas caminham juntas, a teoria e a prática. E aí, um pouquinho do estágio supervisionado. Bom, até hoje, eu atendi 7 pessoas, né? E hoje eu tenho 4 partilhantes, né? Dos 7 que eu atendi, alguns foram embora, eu fui percebendo, eu tive muitos partilhantes ao qual começava a terapia, começava a clínica, desistia no meio, ou acontecia alguma coisa, não me respondia mais, né? E acabava desistindo. Eu até falava para o Miguel, para o professor, que eu falei assim, poxa, Miguel, as pessoas estão indo embora. Será que eu estou sendo um péssimo filósofo clínico? Será que eu não estou conseguindo? E no fundo, não. Por quê? Eu percebi que isso foi bom acontecer, porque ele foi me ensinando, esse, essas questões foram me ensinando que tem gente que não quer fazer terapia, não quer fazer clínica, né? Ou não é a hora dela. Então, eu achei ruim, de princípio, né, que essas pessoas abandonassem, mas achei interessante, hoje eu vejo como interessante de ver realmente que foi bom para mim. Me deu uma visão que a sala de aula não consegue dar. Por quê? Por mais que o professor ensine que existem pessoas que vão desistir do meio do caminho, é diferente a fala do professor da gente sentir que a pessoa não quer mais fazer terapia. Então, a gente acaba aprendendo melhor, né? Então, a supervisão, para mim, né, para qualquer um, na realidade, que vai fazer filosofia clínica, é uma etapa muito importante, muito mesmo, porque é na supervisão que se aprende, se nasce um filósofo clínico, né?
porque é aqui que se molda o filósofo clínico, é aqui que vai se refinar as atitudes do terapeuta, né? É aqui que se vão corrigir o que é necessário, né? É aqui que vai ensinar aquilo que a sala de aula não aprendeu, não ensinou, né? Então, é aqui que se aprende o que não se aprendeu, né? Então, a supervisão é importante porque ela vai te moldando, ela vai te ensinando, ela vai te esculpindo, ela vai te mostrando o que é filosofia clínica, o que é filósofo, a sua atitude. Então, é muito bom essa parte e é bastante exigente também, né? E aí, no meu caso, né, eu percebi que para mim foi bom me abrir ao estágio e ter uma conexão com o professor. Preciso ter uma conexão com o professor para que o estágio ocorra bem, né? Por exemplo, não estou achando o tópico, vou jogar lá para o professor, vou perguntar ao professor, estou sentindo tal dificuldade. Anota tudo que está sentindo dificuldade, passa para o professor. Então, é aqui que se faz ali, se afina, né? Se afina o filósofo clínico, né? E também interessante que ocorre muito no estágio, que eu acho de grande valia, é os feedbacks do professor. Que o professor ele vai ver como a sua postura. Ele já é um filósofo clínico, né? Já atende. Então, os feedbacks do professor são importantes, porque eles te dão uma nova visão daquilo que você talvez não viu. Então, é bastante interessante essa parte, porque tem uma conversa com o professor. Então, é bem interessante isso. E aí, quando o aluno, o aluno está aberto à supervisão, ele vai se tornar um bom filósofo clínico, né? Ou ele vai estar bem preparado. Se ele se abre à supervisão, se ele tem uma boa conexão com o professor, se ele escuta e está atento aos feedbacks do professor, ele se torna um bom filósofo clínico. Ou pelo menos ele vai estar bem preparado para o atendimento. Bom, assumindo o papel de existencial de filósofo clínico, eu achei interessante porque de partilhante a filósofo clínico são duas coisas diferentes, assim, né? Ou, por exemplo, de uma pessoa comum a um terapeuta, né? De um filósofo clínico é bastante diferente. Dá um certo medo, um receio, porque a pessoa está a vida da pessoa está em suas mãos, porque ela vai falar da vida dela para você, mas o interessante é que quando a gente assume o papel de filósofo clínico, a gente consegue abstrair esse medo, né? A gente vê que as pessoas precisam, as pessoas querem estar ali, a gente também quer estar ali. Então, existe uma construção ali compartilhada entre os dois, né? Então, é muito bom isso. Então, quando eu comecei a assumir meu papel de filósofo clínico, meu papel existencial de filósofo clínico, eu passei por algumas possíveis dificuldades, né? Que foi justamente ficar em silêncio, né? Não poder responder, não poder conversar, porque o lugar de fala é o partilhante que tem que falar. Então, o terapeuta tem que escutar, o filósofo clínico tem que ouvir, né? E uma das dificuldades foi também estimular o partilhante a falar. Quando você encontra um partilhante que não fala nada, é desafiador. Você estimulá-lo a falar sem agendar, sem tentar agendar o mínimo possível, né? Até coloquei aqui o agendamento mínimo, né? Não dar opinião nenhuma, né? Não traduzir o que o partilhante diz, né? Não achar que é isso, é aquilo. É o partilhante é que vai dizer. Então, esses foram um dos possíveis dificuldades minhas que eu tive, né? E também não ficar procurando num partilhante aquilo que não existe. Se aparecer o tópico emoção, é emoção. Acabou. Não procure outra coisa que não é aquilo, né? E a outra coisa também, que foi bastante complexa, que eu vou falar sobre isso depois, foram as transcrições e análises, mas a gente fala um pouco mais para frente.
Os meus primeiros aprendizados foram bem interessantes. A postura fenomenológica, é possível vê-la ali, né? Eu aprendi essa postura, né? Observar o agendamento mínimo, né? Essa escuta compreensiva é muito perceptível, eu aprendi essa escuta, sabe? Até hoje, na minha vida, quando alguém está falando, eu permito a pessoa falar. Eu fico em silêncio esperando, né, nisso numa conversa comum. Nunca fico na pressa de falar. Então, aprendi essa escuta compreensiva, aprendi a construção compartilhada. Toda terapia, todo atendimento é uma construção compartilhada, né? E ter em mente o método, né? E ver que é o lugar do partilhante a falar, sabe? Uma outra coisa interessante também é não trazer parâmetros externos ao partilhante. Então, eu percebi isso e eu uso isso sempre, né? Não trago nada de fora do partilhante. Eu falo, ele que falou, pronto, né? Porque cada um é singular, cada pessoa é singular e cada caso é um caso. Cada singularidade é um caso. Por exemplo, eu atendi 7 pessoas, são 7 casos. Então, cada pessoa é diferente um do outro, né? E uma coisa que me impressiona também, que eu aprendi, é que o partilhante ele vai se resolvendo ao falar. Quando ele fala, ele vai se resolvendo, ele vai se entendendo, ele vai se ouvindo, né? E aí, como eu mencionei para vocês também, eu percebi e aprendi que quando o partilhante não quer, ele não quer. Então, a gente aprende com todos os atendimentos, né? Acredito que quem esteja mais tempo que eu na filosofia clínica, que atende hoje, deve aprender muito, né? Eu vejo os professores com a experiência que eles têm, cada atendimento, cada exemplo de atendimento deles é uma experiência boa, né? E uma outra coisa que me chama atenção na filosofia clínica é o seguinte: toda teoria estudada se vê na prática. Eu não vejo isso em outras áreas. Claro que tem áreas que a gente consegue ver mais, mas na filosofia clínica, tudo que você estuda aparece na prática. É muito interessante você ver, por exemplo, os tópicos e submodos aparecendo na clínica. É muito legal você estudar lá o tópico emoções, epistemologia, e você vê isso na prática, né? Mas o mais interessante é que a gente vê separadinhos, né? E às vezes na fala de um partilhante aparece vários tópicos, aparece muitos tópicos e muitos submodos ao mesmo tempo. Então isso é legal, porque nos estimula a, a trabalhar nossa percepção de ver quais tópicos estão ali, né? E, e ele não aparece um por um. Então, como ele aparece tudo junto, a gente acaba tendo que trabalhar melhor nossa percepção, né, e entendimento da fala do partilhante. Uma coisa também que aparece bastante na teoria, na realidade tudo aparece na prática, mas é possível ver a autogenia acontecendo, é possível ver a movimentação de tópicos, né, em relação à autogenia de tópico a tópico, é muito interessante ver isso. Como eu falei para vocês, a escuta compreensiva, a repetição. Nós, humanos, somos repetitivos. Nós, partilhantes e nós, filósofos clínicos, somos repetitivos. E na terapia, na clínica, isso aparece, né? A interseção compartilhada também. E muitas outras coisas aparecem na teoria estudada na prática. Acho que, acho que filosofia clínica, para mim, foi a matéria que eu mais vi o que se estuda na prática. E aí eu digo que a filosofia clínica ela é viva. Ela é viva porque ela tudo está em volta dela, assim, tudo é como se fosse um grande movimento, né? Então ela é viva porque a gente trabalha com pessoas vivas e com a EP, né? Com a EP de todos, tanto do partilhante quanto do filósofo clínico. Então ela é viva porque
a teoria está na prática. Bom, falando de transcrição e análise, essa fase é uma fase bastante complexa, né? É uma fase que eu posso falar muito difícil. Por que que ela é difícil? Ela, primeiro que nós temos que gravar, né, o atendimento, temos que gravar com o consentimento do partilhante, e aí a gente tem que transcrever para o Word essa fala. E depois de transcrever, nós temos que analisar essa fala, né? E aí são 50 minutos, então a gente tem aí que transcrever 50 minutos de áudio. Só que esses 50 minutos de áudio dão aí umas, dependendo, 30, 40 páginas, que nós temos que analisar um por um. Temos que analisar todas as frases, né? Nós vamos lá olhar quais são os tópicos que aparecem, quais são os submodos, quais são as categorias. Nós temos que colocar tudo minuciosamente para a gente começar a entender a EP do partilhante. Então, essa parte eu achei bastante difícil, bastante puxada, bastante complexa, porque ela exige muito, mas ela tem uma vantagem. Eu acho necessária que isso ocorra, eu acho necessário fazer a transcrição. Essa foi a parte que eu mais estudei. Aqui, eu pude estudar muito mais, eu pude reler tudo que eu li, eu pude voltar em todos os livros, todas as questões que eu não estava entendendo. Então, essa fase é boa, mas é difícil, é bastante difícil, né? Como eu falei para vocês, e claro que eu ia atrás do professor. Professor, não estou entendendo, não sei o que, que é isso, o que, que é isso. Eu mandava para o professor, ele me mandava de volta, e eu percebi que essa fase foi me refinando e foi me mostrando o que, que era a filosofia clínica. Então, analisar as estruturas de pensamento dos meus partilhantes me ajudou a entender como funciona o método e me faz estudar melhor e ver o que aparece em uma estrutura de pensamento. Assim, essa fase me permitiu compreender melhor o funcionamento da filosofia clínica. Foi só a partir das análises que eu percebi como que a filosofia clínica funciona. Isso é bastante complexo, as análises, mas ela ajuda a gente a entender um pouco mais a filosofia clínica. Como eu falei para vocês, tudo que é dito, tudo que é estudado, aparece na clínica, mas existem coisas que não dá para o professor ensinar. É a prática que vai fazer com que o aluno entenda. E quando eu comecei a fazer as análises, né, eu fui percebendo o que, que o professor estava querendo dizer de filosofia clínica, né? E aí eu jogava para o professor certas coisas para ver se era aquilo mesmo. E foi bom. Foi bom porque eu acabei criando métodos para mim mesmo de entendimento da filosofia clínica. Hoje, essa fase aqui é a fase que você vai se descobrir enquanto filósofo clínico e é a fase como que você vai montar uma IP. A IP que você está trabalhando. Bom, e conclusão. Qual é a conclusão disso tudo, né? Eu percebi que a filosofia clínica, ela é difícil. Ela não é fácil, mas a filosofia clínica é encantadora, né? Ela é encantadora com quem permanece nela. Eu sempre achei a filosofia clínica muito interessante, mas depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a fazer o estágio supervisionado, eu acho a filosofia clínica muito difícil, muito mesmo. Por que que ela é difícil? Porque nós temos que estudar, nós temos que permanecer nela, nós precisamos entender. Não basta só entender o tópico, tem que entender como funciona a ligação entre eles e como funciona cada EP. Por que que a filosofia é difícil? Porque eu tenho a minha singularidade.
Clara tem a dela, Carolina tem a dela. Então, é difícil porque eu tenho que começar tudo de novo, sempre quando eu for atender alguém, do zero. E aí, se eu permaneço no método, eu não trago nada dela, não trago nada de fora para o partilhante. Eu vou usar a filosofia clínica, se eu permaneço na filosofia clínica. Aí entra outra questão. A filosofia clínica, ela não se mostra, como em alguns discursos, sendo romântica. Por que eu digo que ela... Por que eu digo isso? Porque entre um discurso e a prática são duas coisas distintas. Né? Por que eu falo que ela não é romântica? Quando a gente fica somente na teoria, ela é bonita, sim. Ela é interessante. Mas ficar só na teoria, não tendo prática, é só teoria. Porque a prática exige, claro, da teoria. Mas a prática, a prática ela acaba sendo um pouco mais árdua, porque nós precisamos entender que essa filosofia, essa teoria, se aplica a uma determinada pessoa ou determinada situação que o partilhante está passando. Por isso que eu digo que ela é ingrata. Ela é ingrata com quem não permanece nela, pois é mais fácil desviar para outra abordagem. Em vez de eu usar filosofia clínica, mas eu estou usando uma outra interpretação, já não é filosofia. Por isso que eu falo que ela não é romântica. Se eu fico só na teoria, levando, é, é, colocando outras abordagens dentro da filosofia clínica, eu já não fiz mais filosofia clínica. Por isso que eu digo que ela não é romântica, ela é ingrata. Porque para fazer filosofia clínica, é preciso permanecer, é preciso ficar nela, é preciso ler. Ah, mas eu já sei quais são os tópicos. Lê de novo. Eu, eu, eu tenho a tabela de tópicos impressa e eu boto na minha bolsa, na minha mochila, e onde eu vou, eu tiro o papel e fico, às vezes, lembrando dela, né? Isso fora. Então, para concluir, a filosofia clínica ela é um caminho de ajuda para as pessoas que queiram entender suas questões existenciais. Isso sim é filosofia clínica. Então, eu deixo aqui a minha contribuição. Agradeço aqui a todos por me ouvirem e prontos para as perguntas e colocações? Boa noite. Boa noite. Eu vou tentar falar, porque eu estou um pouco emocionada com a fala do nosso colega. O primeiro livro que eu li do Caruso, Introdução à Filosofia Clínica, e que me marcou bastante porque eu estava num processo de busca infinito, né? E numa caminhada bastante interessante. E o livro dele me ajudou bastante porque conseguiu me situar no universo, né? Conseguiu contribuir para que eu me entendesse. Então, é como se eu fosse desse tamanhão assim, infinito, né? Como essa aqui não tem fim, então, né? Esse infinitão. E eu não conseguia me achar em tudo isso, nesse espaço, nesse vácuo. E na medida que eu fui lendo o livro, que é muito simples, muito bacana de assimilar, que vai fazendo a gente se voltar para dentro, eu fui conseguindo me localizar existencialmente aos poucos. E esse foi o primeiro livro que eu li de filosofia clínica e me marcou bastante. Ele é todo rabiscado, da primeira folha até a última. Eu até fechei minha câmera porque eu quis pegar para mostrar Caruso, mas não deu. Então, assim, acabei não encontrando aqui, porque meu quarto está uma bagunça com meus livros espalhados, que eu me mudei há um ano e pouquinho para cá, onde eu estou, né, nessa atual residência, então eu ainda não me organizei nesse aspecto, né?
Mas o livro, eu faço questão de um dia mostrar para você, viu, Caruso? Como que é interessante. Uhum. E a parte final dele é elucidadora, porque na parte final ele junta tudo. Então, inicialmente, ele vem colocando tópico por tópico, explicando, e esse é um exercício que a gente precisa fazer para ir assimilando aos poucos. Não dá para ler e falar assim, não entendi, e deixar lá. É um exercício que se faz rotineiramente, claro, né? Mas não naquela rotina, eu tenho o que, eu tenho, não tenho o que, mas num movimento espontâneo mesmo, né, da existência, com vontade de aprender e tudo mais, né? Então é nesse sentido que a gente vai conseguindo assimilar aos poucos, né? E é uma jornada sem fim, né? Porque a gente também muda, né? Então, assim, não é eu não vejo, né? Eu, Nívia, não vejo como um curso, por exemplo, que dê para eu ficar estagnada, né? Quando eu digo estagnada, é no sentido assim de não evoluir, né? No sentido de não querer aprender, de não querer estudar, de não querer me aprimorar. É nesse sentido assim que eu estou falando, né? E nesse mesmo caminhar do livro, me chamou a atenção que o nosso colega falou sobre a escrita, né? Eu sou professora e tem uma autora, Madalena Freire, que ela fala que a escrita aumenta a nossa consciência pedagógica. E eu acho isso lindo. E cada vez que a gente revisita um parágrafo, um trecho, né, um capítulo, a gente já não é mais a mesma pessoa, né? E isso é que é interessante, assim, do devir, né? Então, eu, particularmente, o livro do Caruso me abriu as portas, né? Então, eu gostei bastante, contribuiu para a minha existência, em primeiro lugar, para que depois eu me encontrasse de fato na filosofia clínica. Eu li o livro do Caruso antes de ingressar no curso de filosofia clínica. Então, para mim, isso assim foi bastante impactante, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a sua contribuição, Caruso, com esse livro de Introdução à Filosofia Clínica, que me marcou bastante. E eu tenho ele aqui, qualquer momento, quando a gente tiver a oportunidade do encontro, eu mostro ele para você, aproveita e já pega um autógrafo. Essa é a minha participação, gente. Obrigada pela escuta. Obrigado, Nívia. Obrigado mesmo pelo retorno. Obrigado. Luciano, pode ir. Robson, uma pergunta para ti. Está caminhando na minha frente, eu estou bem atrás de ti, mas estou nessa fase também do estágio supervisionado. E na hora que você disse que grava e transcreve para o Word, como é que você tem feito isso? Clarei um pouco mais sobre isso aí. Como eu devo proceder também nessa questão? Então, tem duas maneiras. No início, eu gravo e eu vindo escrevendo, né? Só que eu achei muito difícil isso, porque, assim, são 50 minutos, né? E é longo. São 50 minutos, dá muitas páginas. No Word, né? O Word tem uma ferramenta que você consegue transcrever o áudio. E aí você coloca lá no Word e você consegue transcrever direto. E aí o que eu faço? Ele transcreve, eu só formato ele, ponho a data e depois eu vou analisando todas as frases. Assim. É assim que eu faço. Fica mais fácil e mais rápido, né? Eu consigo ter o texto todo na íntegra, né? Porque aí eu posso deixar de lado o áudio um pouco, né? Claro que eu vou ouvindo o áudio também, mas eu faço assim. Né? Aí, claro que quando você faz a transcrição, ele fica com alguns erros de português, você tem que corrigir aquilo ali, claro, mas corrigindo, deixando a maneira como o partilhante fala.
Se o partilhante fala errado, tem que deixar, porque, né, é tal como, né? É dessa maneira que eu faço. Só complementando aqui, Obrigado, Robson. papo de velho, né? No meu tempo, eu tinha que transcrever tudo digitando. Mas teve gente que foi pior do que eu, porque teve colega antes de mim que transcrevia escrevendo à mão no caderno. Então, eu ainda não estou tão mal assim. Só papo de velho, no meu tempo era mais difícil. Carla, pode. Olá, boa noite, Robson. Obrigada, Pode. viu, pela sua partilha. Muito bacana ouvir nessa simplicidade, né, as dificuldades e o resumo do que é ser um filósofo clínico. Muito bacana. Gostei muito também da sua frase final, falando que é né, partilhante vai viver um conhecimento da sua experiência. Ai, agora me falhou essa última frase. Eu não anotei, queria ter anotado. A sua experiência existencial, né? Muito bacana, né? Uma boa definição de filosofia clínica. E o que eu gostaria de te perguntar, uma coisa assim, bem prática, né? Você fez o estágio e como que você conseguiu os seus partilhantes? Você trabalhou nas redes sociais? Foi pelo curso que você fez aí com o Miguel? Como é que você conseguiu aí seus primeiros partilhantes? E como você faz hoje para conseguir mais partilhantes para que possa ser uma fonte de renda para você possa estudar cada vez mais, para que você possa atender cada vez mais e ajudar mais pessoas? Então, meu primeiro partilhante foi por rede social. Eu abri uma rede social de filosofia clínica e ele veio por lá. Mas depois ficou um pouco difícil, né? Depois a escola, a Casa de Filosofia Clínica, me ajudou um pouco. E a questão de indicação, né? Você acaba sendo indicado, né? Por exemplo, um dos meus partilhantes, ele acabou me indicando um ou dois, né? Então, a terapia vai acontecendo, a clínica vai acontecendo, e aí vem indicação. Ah, fulano também quer, posso passar seu contato? Então, foi dessa maneira. Ah, legal, obrigada. E são pagos? Foram atendimentos pagos? Não, no estágio, por enquanto, não. Aham, legal, Tem bacana. um prazo para ser pago, né? Aham, imagino. Uhum, legal. Quer Complementando o acrescentar que um o pouco? Robson falou, no início a gente pede que seja atendimento gratuito, até para o próprio aluno não ficar sob pressão de estar recebendo e estar em processo ainda. Então a gente tira um pouco esse peso, aí vai atendendo gratuitamente e depois vai aumentando. E aí tem casos, assim, como o do Robson, que conseguiu alguns, outros a gente indicou. Teve gente que uma vez eu estava dando aula no outro instituto que eu anunciei e eu consegui logo 7 partilhantes para a pessoa. Então, assim, já conseguia direto. Teve um outro colega que saiu anunciando para conhecidos dele e ele já conseguiu os que precisava. Então, e tudo pelo WhatsApp, no caso, um deles. Então, vai variando muito de pessoa para pessoa. Maravilha, obrigada. Tem aqui, Miguel, duas falas aqui do Weber, né? Ele disse que bacana a apresentação, Robson, muitos princípios compartilhados, essa expectativa dos atendimentos iniciais, o desafio de transpor à prática a riqueza da filosofia clínica e se investir no papel existencial de terapeuta é algo, acredito que encanta aqueles que, como você bem disse, permanecem na filosofia clínica. E o Michel também, muito bom, agradeço a oportunidade de aprender tanta informação importante, parabéns pela sua apresentação. Obrigado vocês dois. Patrícia? Boa noite, pessoal. Primeiro, Robson, obrigada, porque a sua palestra fala da próxima fase que eu vou começar esse ano. Então, assim, a gente vai imaginando as coisas, mas ouvir de alguém que está passando por isso ou passou há pouco tempo é muito bom, ajuda bastante. Eu lembro que quando a gente começou a fazer uma revisão para pegar um texto e começar a fazer o trabalho em cima ali do filósofo clínico, e no começo eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso, né? E depois fui vendo que fui tendo mais facilidade para perceber as coisas. Eu acho que quando começar a compartilhar, para mim, algumas coisas vão ser mais fáceis. Como você falou, fica mais claro, né, do que um texto pronto. E tenho essa expectativa. Eu também acho importante uma outra coisa que você falou. Eu acho que a gente não pode ser terapeuta, no nosso caso de filosofia clínica, sem antes ter sido sujeito da filosofia clínica, né? Sem ter feito terapia, sem ver como é que é. A gente faz a nossa terapia, que é muito bom, mas ver como é que o filósofo clínico trabalha na prática, né?
Quando a gente começar a trabalhar, já tem uma noção melhor, não é só teoria. A gente já viu um filósofo clínico trabalhando na prática, eu acho isso muito importante. Concordo com você com relação a quase tudo que você fala da filosofia clínica, só a ingratidão é que um dia a gente toma um café e conversa, mas de resto eu concordo com tudo. E com relação ao livro do Miguel, eu falo, para mim, foi um divisor de águas, porque quando eu comecei a fazer o curso, eu não fiz o curso com o Miguel. Quando eu comecei a fazer, algumas coisas eu tentava entender comparando com coisas que eu já conhecia, conhecimento prévio de outro tipo de terapia ou da minha vivência pessoal. E às vezes era meio difícil. E quando vem o livro do Miguel, ele ajudou a esclarecer muita coisa. Porque assim, o Miguel conseguiu uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que é resumir, sabe? Sintetizar, resumir a coisa. Eu, para fazer o resumo, eu faço umas 15 para dar um. E acho que, não sei nem, talvez o processo tenha sido, né, não muito fácil, mas ele conseguiu chegar no objetivo que é mostrar para a gente o que é a filosofia clínica de uma maneira bem mais clara. Então, eu acho que eu já falei isso, mas falo sempre porque é importante para mim. Então, parabéns, Miguel. Parabéns, Robson, e obrigado aí, porque a sua fala contribuiu bastante para a minha expectativa futura como filósofa clínica. Aliás, como estagiária, por enquanto. Que bom que ajudou. Depois o Miguel vai mandar o slide para o pessoal, aí você dá uma olhada. Embora seja minha experiência, acho que pode contribuir, né? Sem dúvida. Obrigado pelo Hugo? retorno, Patrícia. Por nada, Miguel. Parabéns também pela aula, eu gostei muito. E lá no ponto, lá, primeiros atendimentos, você listou algumas possíveis dificuldades, e vem na minha cabeça o contrário de uma que você falou, o oposto. Você falou que tem gente que senta na terapia e é caladão e não fala nada. E assim, eu não sei o contexto de vocês, a região de vocês, mas aqui o pessoal tem o costume de falar demais. Sabe, ao contrário, assim, é uma possível dificuldade também a pessoa sentar. E tem gente aqui que você precisa esperar tomar fôlego para falar, tem que ir. A pessoa, quando. Aí você vai e entra, assim, sabe? Já deu 50 minutos a terapia, qualquer coisa assim. É uma possível dificuldade também, é uma possibilidade. Acontece de ter pessoas que, durante a terapia inteira, não param um minuto de falar assim. Só vem essa dúvida na hora que você falou que tem as pessoas que não falam. Acontece também, né? Acontece, mas vou falar para você que é bom. Quando o partilhante fala, é ótimo. Mas quando É fala muito muito, eu falo assim, sem parar, não tem intervalo, a gente não consegue nem. E a Então, mas, transcrição depois no Word deve dar umas 100 páginas, sei lá. Você falou que dá umas 40, se deve dar umas 100 ou mais dessas pessoas. Hugo, tem uma coisa chamada construção compartilhada. Quando tanto o filósofo clínico quanto o partilhante, eles vão aprendendo. É uma coisa, é uma construção mesmo. Então, assim, por mais que a pessoa fale muito, que é bom que ela fale, e não deixa o respiro, mas é importante, ela vai entender depois a terapia, o momento, porque a terapia, a clínica, ela vai se mostrando e vai se construindo. É uma construção tanto de lá quanto de cá. Porque Certo. vai chegar uma hora que a pessoa que fale muito não vai falar tanto. Ou ela vai continuar falando, mas ela vai entender a clínica. É da cultura nossa aqui, sabe? Eu acho que eu também falo muito assim nesse sentido. E a própria filosofia clínica tem me ajudado nesse sentido, muito, muito, a ficar mais quieta, ficar mais calado assim. Sabe? Reunião de família, um simples café aqui, isso é aquela. Todo mundo falando, ninguém escuta. E eu sou também dessa cultura, eu acho que eu estou aprendendo também. Eu falei assim, mas eu me incluo. Tem que aprender a ficar mais quieto assim, nesse sentido. Mas é bom, muito boa a aula, viu? Gostei muito, assim. Parabéns aí. Muito obrigado. Nívia? É que minha bateria bem agora apareceu 20%, mas eu vou colocar para carregar. Mas antes eu vou compartilhar aqui o que eu vou dar minha contribuição aqui, já pensando nessa construção compartilhada junto com o Luciano, né? O Luciano trouxe esses termos, construção compartilhada. Eu chamo isso de dialética intersubjetiva, pensando em Paulo Freire, né? Porque nessa construção compartilhada, cada ser parte de si. E aí há um encontro entre essas mundivisões
e essas pessoas vão dialogando a partir do que cada uma é e está sendo, né? Então, eu penso a construção compartilhada a partir da dialética intersubjetiva de Paulo Freire, assim, é o que me veio assim agora, que é por onde eu consigo contribuir, assim, né? Partindo do que o Luciano trouxe, né? É isso, eu vou colocar o celular para carregar. Passa a palavra, gente. Muito bem, mais alguém? Paulo, Eu queria te parabenizar, Robson. Eu acho que no teu seminário hoje você cumpre o propósito desse projeto, né? Da iniciativa que o Miguel trouxe de trazer, e seguindo também um pouco da linha, né, daquilo que a gente faz na revista, de trazer contribuições para a filosofia clínica. E eu acho que essa é uma contribuição muito pertinente, muito bacana esse trabalho ficar gravado, porque eu acho que, assim como o Luciano falou, por exemplo, para outros alunos ele pode ser muito útil, muito útil. Eu anotei 3 pontos aqui que você trouxe, que eu achei muito interessante, né, que é a desistência no ambiente terapêutico, o fato de você não procurar o que não está ali, né, e transcrição e análise. Essas são as principais dúvidas, né, das pessoas quando estão em processo de estágio ou prestes a iniciar nele. E, assim, você trazer isso da tua experiência, né, enfim, foi extraordinário, extraordinário. Eu acho que é muito pertinente e muito bom isso daqui ficar gravado para que outros alunos tenham acesso, né. Você está de parabéns, cara, parabéns, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado. muito bom. Aproveitar que o pessoal citou o livro, vou fazer propaganda a meu favor aqui, né? O livro Introdução à Filosofia Clínica, que o pessoal mencionou esse aqui, né, foi lançado pela editora Vozes em 2021, e vocês encontram tanto em versão física quanto digital. E no final de 2024 eu lancei também lições de filosofia clínica, que seria um aprofundamento, alguns questionamentos aí, que é como uma espécie de continuação em outros aspectos, mas da mesma ideia ali de aprofundar na filosofia clínica. E estamos caminhando aí para o final. Eu agradeço muito a participação de vocês, os comentários. São muito bem-vindos aí as contribuições, as reflexões. Agradeço mais uma vez o Robson por ter aceitado participar. Lembro a vocês que esse conteúdo ele é gravado e daqui a um mês ele é publicado no YouTube, então vocês vão ter a oportunidade de acompanhar lá. Também os slides que o Robson apresentou aqui vão ser disponibilizados lá no grupo, eu vou colocar ainda hoje lá, então vocês vão poder reler lá o que ele trouxe e lembrar um pouco do que ele disse. E no mês que vem teremos mais seminários, né? Lembrando que toda última quarta-feira do mês, exceto dezembro, a gente tem os seminários. Uma coisa que eu não lembro se eu comentei no começo, eu busco chamar quem já vem aqui para falar nos seminários, né? Não busco chamar gente de fora. A ideia é a gente construir um grupo e continuar compartilhando ideia, tanto aqueles que estão começando filosofia clínica, quanto aqueles que já podem ter, às vezes, muito tempo já de experiência. Sempre vai haver um modo aqui da gente compartilhar, da gente trocar ideia. Então é sempre muito, muito bacana essa possibilidade. E é isso. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês, pela participação. Até mês que vem. Vejo vocês de novo. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigado, professor Miguel, professor Robson. Boa noite, Muito obrigada. Boa noite, gente. Parabéns, Robson. Valeu, Foi caminhada, ótimo. Obrigado, pessoal. Arrasou muito, Beijo. Robson. Obrigado, Lara. Até mais ver. Um abraço. Foi ótimo, Robson. Amei. Obrigado, Carolina.